bom, amiga. Já entendi. Né? Eu acho muito oficial toda vez que tem isso. Ou seja, sempre. É verdade. Começou! Né? Tipo, é agora. Go! Tá, então vamos lá. Olá, pessoas! Sejam bem-vindas a mais um Chá com Breja. Um Chá com Breja muito prometido para vocês, porque estávamos devendo. Semanas. Hoje recebemos de novo a Dona Carol Façanha para falar com a gente sobre gótico. Então, podem parar de cobrar. Aquelas, né? Que nem tem um grande público, mas assim... Mas é bacana esse tipo de desenvolvimento, né? Faz as pessoas sentirem que tem gancho entre episódios, entendeu? Bem, avisos iniciais que a gente tem que dar sempre. Se você está assistindo esse episódio no maravilhoso, só que não YouTube, você pode fazer o quê? Curtir, né? Comentar, dar aquela engajada. Se você quiser compartilhar esse episódio com os amiguinhos, se quiser compartilhar o podcast com os amiguinhos, a gente tá querendo. Então, assim, pensa assim, galera que gosta de entretenimento, gosta de uma fofoquinha de entretenimento, gosta de narrativa, gosta de fofoquinha sobre narrativa. Olha só, temos nós, especialmente com pessoas que falam... Você tem uma casa para vir. Então, é isso. Aviso número 2 é com vocês. Para quem não sabe, esse nosso podcast também está disponível na plataforma, A maravilhosa plataforma. A maravilhosa plataforma, uma plataforma de áudio, tem outros podcasts lá, outras coisas interessantes, inclusive chamada Orelo. Por que a gente acha a Orelo tão maravilhosa assim? Já explico. É porque a Orelo é a única plataforma de áudio aqui nos nossos cantos tupiniquins que paga os criadores de conteúdo, nós aqui, né? Por cada play dado no episódio. Uau! É a única, vou te falar de novo, é a única. Só o que você tem que fazer, você não precisa entrar, você até pode. Você precisa entrar, você não precisa... Você pode fazer, tem lá aquelas vaquinhas virtuais bacanas de apoiar todo mês, tem tudo isso. Mas sabe o que você pode fazer? Só escutar por lá. Dá o play, que a gente já ganha um negocinho para manter isso aqui bonitinho, dar uma melhoradinha nisso aqui. Pagar a cerveja do chá, entendeu? E o chá, gente, chá tá caro. Chá é caro, vocês sabiam? Chá é muito caro, cerveja, então... palavras. Se vocês conhecerem patrocinadores também, quiserem indicar pra gente, chacombreja@gmail.com ou nosso @chacombreja no Instagram. E agora vamos para o episódio maravilhoso. Carol, se apresente de novo para quem não... Diga quem tu és. Não, por acaso não assistiu o nosso episódio Contifado, eu recomendo muito que você volte lá e assista. Oi. A gente tem que falar o que tá bebendo. O que tá bebendo, desculpa. O que você está bebendo hoje, Carol? Eu estou bebendo café com leite, com canela, porém sem açúcar. Algo que eu acabei de me arrepender. Deveria ter colocado. Muito chique. Tomei aqui e falei... Só que não. Choices. Opa! Nossa Senhora! Sofri com você aqui agora. Você adora, eu tô bebendo hoje. Eu hoje tenho 2 saquinhos de chá de limão com gengibre, porque a garganta tá esquisita. Não é Covid, foi poeira mesmo, da arrumação da casa. E é isso, né? Inclusive, para quem tá vendo no YouTube, pode ver a minha cara de derrota. É a vida, mas teve o rolezinho da poeira. Hein? Dica, hein? Fica dica para vocês. Agora que a gente está acostumado a usar máscara, se não estão, acostumem-se. Quando for fazer a faxina na casa, tirar as poeiras do lugar, bota sua máscara. Pode ser até aquela de pano, que agora não está muito mais útil, né? Porque não protege tanto assim, mas para poeira é bacana. Façam isso. Não façam como eu faço. Cuidem da sua saúde, da sua rinite. Amiga. Eu, gente, estou traindo a cerveja com refri, porque a gente está gravando de manhã. Eu até tinha pego um café, entendeu? Para ser mais bonita, mas o café acabou muito rápido e eu super não vou descer para pegar mais. E o refrigerante eu trago logo a garrafa inteira, porque eu sou dessas, o vício. É Coca-Cola, amiga? Não é Coca-Cola, é Pepsi, porque eu experimento. Nada. Você tá na vida para se jogar, né? Você tem 1 litro de Pepsi aí? É isso? Não, 1 litro não, 2. Uau! Pela metade.
E quando a gente fala em vício, é em vício mesmo. Eu achei que ela ia falar 1 litro, não, 300 mililitros, alguma coisa assim para baixo, né? Ela Você não tá entendendo. Eu sou a pessoa que na época de faculdade tinha pontos de venda de refrigerante. Eu ia parando no meu trajeto. Eu tava lá, eu vi. Eu tinha que pegar a barca para ir para a UF. Então era assim, eu tinha que sair da minha casa, pegar o metrô até o centro da cidade, barca, aí andar o centro da cidade inteira de Niterói até chegar na UF. Eu tinha 3 pontos de venda em cada um, eu comprava 600 ml de Coca Zero e bebia. Eu tava lá. Não, ela a gente era vai mesmo. ter que estudar o corpo da Paula. Como é que ela tá aqui até hoje, né? É fascinante. Realmente. Cânceres ainda podem ser descobertos, né? A gente ainda não sabe. Mas... não foi porque não era a tua hora. Porque se fosse... Mas a coisa do dinheiro também é complicada. Hoje em dia eu não tenho um vício tão grande assim. Eu compro logo 2 litros, entendeu? Passo meu dia. Meu dia com isso, sigo. Tudo bem, vamos para o que importa, né? Que é falar de gótico com Carol. Carol, primeiro ser presente de novo para quem não se lembra ou não assistiu o episódio de Conto de Fada. Tá. Bom, meu nome é Carol Façanha. Claramente taurina, porque eu tô comendo enquanto eu tô falando aqui com vocês. Mas além de taurina, eu sou escritora e pesquisadora. Esse aqui é meu livro, não esqueça, é uma distopia. Tá gratuito ainda. Ah, não. Quando eu gravar, foi só vai ontem. Gratuito. Não vai estar. Enfim, mas se vocês conseguirem, pessoal, de uma forma lá, Outlander voltar, né, no passado, para o dia 16 de janeiro de manhã, ainda vai estar. Bom, enfim. Não, então, a gente pode também botar uns stories. Segura aí o livro, que aí eu faço uma fotinho e boto nos stories do Chá com Breja hoje, que a gente ainda faz uma propagandinha, né? Estamos gravando aqui com o Carol e tal. Vou fazer então uma foto meio conceitual, vamos ver se dá certo. Olha. É isso. Pronto, perfeita. Não, foi. Bem Almodóvar, bem chique. Ai. E que mais? Bom, aí vamos lá. Então, sou autora de distopia, releitura de contos de fadas, gótico, e é engraçado que eu sempre falo gótico pro final, mas eu pesquiso gótico e eu comecei escrevendo gótico, né? E hoje em dia eu estou com uma orientadora na UERJ, que é especialista do gótico, que é a Maria Conceição Monteiro. Só que o gótico, ele né, estava comentando aqui com as meninas antes, a gente nem, muitos professores, né, que vão estudar nem consideram o gótico como gênero, consideram como uma poética gótica, justamente porque ela vai se renovando e vai se atualizando. Então, existe, quando a gente vai para simpósios, a gente vê professores, né, debatendo seus próprios pontos de vista, a gente vê que tem aqueles que gostam de sedimentar. Por exemplo, Júlio França, ele gosta de falar, por exemplo, tem 3 elementos do gótico. E já tem pessoas que vão pensar de uma forma um pouco menos assim a delimitar. E vai pensando na poética gótica como que ela tem essa potência de se reinventar. E vários livros, né, teóricos que a gente estuda, esses Cambridge Companions, que inclusive são super caros, a gente vai depois falar sobre essa questão aí financeira. A gente tem que decidir, né, Paula? 2 litros de Pepsi ou um livro? Amiga, mas eu só não bebo porque tanto quanto eu bebi antigamente, porque eu tenho que pagar curso e livro, entendeu? São meus gastos, assim, de Veja vida. o vício da pessoa. Não, mas eu não posso nem falar nada, porque o meu vício é de bala fine. Então, inclusive, eu te entendo, hein? Falava que eu tinha um paladar infantilizado. Então, assim... Provavelmente, mas tá tudo bem. Posso fazer uma pergunta, bancar ao público aqui, de você diferenciar essa vibe de poética para gênero? Assim, só, pode ser bem sucinto, assim, só para a galera entender. Qual a diferença de poética para gênero? Assim? Tudo bem. Vamos definir assim como um ponto de partida. O gênero, ele tem algumas convenções fixas e ele é marcado de um certo contexto histórico, em que várias pessoas, né, uma corrente mesmo, várias pessoas a gente tinha aquela tríade, a gente tinha os escritores, a gente tinha o público e a gente tinha o meio, por onde aqueles livros passavam, né? E aí a gente tem uma tradição que vai circundando isso, que vai tornando o gênero cada vez mais identificável. Não quer dizer que o gênero não possa se atualizar, né? Um gênero como ficção científica não possa ser atualizado. Mas o que faz com que as pessoas usem a poética gótica, né? Pensem a poética gótica, diferente de um gênero gótico, é a sua capacidade de utilizar a poética gótica, os elementos da poética gótica, em
filmes, em livros, em histórias, basicamente, até, né, jogos, que você não falaria, putz, isso é um gótico. Por exemplo, a Paula Pope, que está fazendo doutorado comigo, junto comigo, e aí a orientadora fez a supervisão, a gente fez um artigo que está, inclusive, disponível, que é Monsters as Can Be, que a gente fez uma análise daquele filme I Am Mother. Sabe aquele filme da Netflix, que é uma ficção científica? E a gente está falando, assim, o gótico contemporâneo dentro desse filme. E a gente analisa o que é o gótico contemporâneo, né? Eu até separei aqui algumas citações, Nossa, né, me do teórico explica, que falou do gostaria de gótico saber. contemporâneo. Mas, assim, Não o que a pensaria gente nesse está filme. falando aqui? Onde que tem um gótico contemporâneo nesse filme? Isso que eu quero saber. Cadê? Não que eu saiba onde mais que tem gótico, tá? Além de em Frankenstein, só para deixar claro. Desculpa, deixa eu dar um panorama aqui. Eu sou pessoa que não sabe. Eu provavelmente tenho aqui esses livros, eu imagino que sejam, eu suponho que sejam. Alguém provavelmente me disse, não sei se eu me lembro quem, mas eu não sei. Então, é isso. Me conta. Eu não saberia dizer onde é que tem gótico nas coisas que claramente não está escrito gótico e tem cara de gótico. É isso. Mas exatamente, a poética gótica, eu diria que ela é um rastro do que foi o gótico. Mais do que eu estou definindo isso como um gótico, sabe? Muito sobre as características, elementos, forma. Exato, muito sobre as características dos elementos e é algo que você pode ver em produtos muito atuais. Por exemplo, o próprio Frankenstein, que você citou, é engraçado porque vai ter vários textos que vão falar claramente, né, que o Frankenstein é aquele marco do gótico que já foi inaugurando a ficção científica. E tem muitas outras percepções e, enfim, paradigmas que as pessoas tentam encaixar o Frankenstein, sabe? Tipo, ligando mais a questão da tecnologia, ligando mais quais eram aqueles estudos que a Mary Shelley estava sabendo que estava acontecendo e como que ela impregnou aquilo, e outros vão trazer elementos do gótico, como o monstro, por exemplo, que é toda uma teoria por si só. A gente podia fazer todo um episódio sobre o monstro, que é muito interessante. Tô topando ele aí, hein? Especialmente em outubro, se você quiser voltar pra gente falar de monstro, estamos querendo. Eu adoraria. Eu adoraria. Mas, assim, basicamente falando do gótico, eu vou até pegar aqui e aí eu vou falar onde é que é. Tem uma teórica chamada Ellen Morris, que ela fez ela tem um livro que é Literary Woman, e tem um que se chama Female Gothic, que eu tenho realmente visto e gostado muito, que vai falar sobre várias personalidades, né, várias autoras que marcaram o gótico, inclusive a pioneira dela, Anne Radcliffe, que cara, eu amo falar sobre Anne Radcliffe porque ela tem uma história de vida tão interessante quanto os próprios livros dela, né? Também falando da Mary Shelley, e aí ela vai tentar basicamente entender o que é o female gothic, mas antes ela vai falar basicamente o que é o gótico, e ela faz uma explicação que é bem assim, ela vai sintetizar bem, e eu acho que isso é bem interessante aqui. Ela vai falar assim, in Gothic writings, ou seja, né, vou traduzindo já, na escrita do gótico, a fantasia predomina, né, sobre a realidade, o estranho predomina sobre o local comum, e o sobrenatural toma o natural, né, com uma intenção, assustar. Então você vê, não é só essa questão de o sobrenatural está predominando sobre o comum. Também tem sobre essa questão do calafrio, essa sensação do medo. E é justamente esse medo que os leitores mais gostavam de usufruir quando eles estavam lendo o gótico. O que na época do gótico, quando a gente veio, vamos começar a falar de data. Primeira novela considerada gótica foi O Castelo de Otranto, do Walpole. Inclusive tem uma tradução muito legal do Oscar Nestarez, que é um autor brasileiro, também é tradutor, pesquisador. E a partir desse momento, o gótico, ele na verdade não era bem quisto por uma série de questões de que ele falava sobre elementos monstruosos, expansões de paixões que tocavam no tabu. Então, muitas pessoas ligadas à religião não tinham muito apreço pelo gótico. Esse local que era o local do sobrenatural, um local que era mais sobre as paixões humanas do que sobre a racionalidade. E a gente vê que é engraçado porque ele veio num momento em que o iluminismo também estava muito em voga ainda. A questão da racionalidade, a questão da ciência, o galvanismo, das pessoas fazerem experiências com o corpo humano para saber se você conseguiria reavivar um corpo, que foi algo que a Mary Shelley trouxe com Frankenstein, estava muito em voga. E é interessante como a gente vê em várias escolas, em várias correntes literárias, que
muitas vezes a arte dá o que está faltando à realidade. Então você pensa, caramba, num momento que estava muito se falando sobre a ciência, sobre a razão, sobre o pensamento lógico, pensamento, assim, tudo mais racional, surge um, um, um subgênero do romantismo, né? Surge, porque ele tá dentro do romantismo, mas ele, né, ele vai para um momento por si só que é dele, ele, né, tá no romantismo, mas ele é um subgênero por si só, que não é sobre razão, que não é sobre moderação, que não é sobre racionalidade. Muito pelo contrário, é sobre o monstruoso, é sobre o excesso, são sobre as paixões, muitas vezes que vão envolver grandes tabus, tipo The Monk, que você vê um religioso fazendo coisas assim absurdas, assassinatos, sexo com pessoas que ele não deveria fazer, uma série de É coisas. porque é um monte, não é mesmo? É um monstro, exato. Esse é um dos elementos muito marcantes do gótico, é um monstro. Só que a gente também tem depois uma reflexão, né, que vem do Jeremy Cohen, que ele tem um texto muito legal chamado Monster Culture, Teoria do Cultura do Monstro, que ele vai pensar as culturas pensando não nos heróis que elas engendram, algo lá Campbell, não, ele vai pensar a partir dos monstros que elas criam. Porque o que ele vai pensar é o monstro, ele é um reflexo de quem o criou o monstro, entendeu? O monstro é um reflexo de nós mesmos. Então tem uma série de textos que vão falar of monsters ourselves, que vão falar muito de como os monstros remotam aquilo que a gente ainda não aceitou na cultura. Tanto que vai falar que cada época vai ter um monstro diferente. O vampiro, por exemplo, é um monstro da sexualidade, sabe? Aquele monstro que ele deseja e ele não é, digamos, apologetic about it. Ele E é deseja, vitoriano, né? Justamente é. Mas isso não é engraçado? Tipo, numa época de razão e vitoriano, que foi uma época de muita repressão, Pressão, né? muita repressão, tanto que muitos dos textos góticos escritos por mulheres vinham com mulheres ocupando uma posição ora vítima, né, ora uma pessoa que, né, tinha aquela agência para se defender, em espaços domésticos, em grandes casarões, em grandes castelos, com um sobrenatural ali parecendo que tá de olho nela, que vai perseguir ela. Tem algumas autoras, tipo a Anne Radcliffe, que aquele sobrenatural no final da história se revela como algo que é possível ser explicado, que não é algo que não podia ser explicado, não era sobrenatural, tem uma explicação depois. Mas tem outras pessoas que vão para o sobrenatural e é sobrenatural mesmo, não tem explicação. Então acho legal a gente começar a pensar que, poxa, era um tempo que aparentemente não era favorável a tudo que o gótico revelou. É como se o gótico, e isso o Steven Brown vai falar no Contemporary Gothic, vai pegar essas pulsões do inconsciente e vão escancarar isso. O gótico escancara tudo que a sociedade vitoriana não quis olhar. O monstro, a sexualidade exacerbada, dilemas familiares que iam totalmente contra uma etiqueta de um homem super civilizado. Ele mostra, meio que ele bafeja na nossa cara, né, se a gente está falando do monstro, de que nós não somos tão civilizados como a gente achou que a gente era. O que se esconde naquele homem civilizado? Também tem muito aqueles papos de Londres, que haviam vários assim, assassinatos e crimes terríveis, e aparentemente era uma época que todo mundo estava, não, é um homem civilizado. Mas que homem, como que a gente está numa sociedade civilizada se tem tanta coisa que acontece e a gente não quer olhar para isso? E esses artistas góticos fizeram e trouxeram, colocaram sua luz. É como se eles pegassem as sombras e colocassem a luz, entende? Cara, deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas que eu fiquei pensando muito justamente quando eu li o Northanger Abbey, assim, se o fato de terem muitas mulheres escrevendo gótico e tem essa coisa de você é tirada da sua casa e vai para um casarão com uma pessoa, não tem a ver com essa ideia do casamento nessa época também, assim, porque, tipo, eu acho muito, não sei, muito simbólico o lance de você ir para um casarão desconhecido com essa pessoa, com um ser humano que pode ser monstruoso, assim, eu acho. Eu não sei, para mim tem uma coisa meio Bela e a Fera um pouco também, que me parece ser um conto de casamento, sabe? Tem essa coisa, assim. Tem essa coisa da Bela e a Fera. Mas é engraçado que, por exemplo, tem algumas obras, por exemplo, da Anne Radcliffe, que foi a pioneira, em que a mocinha era colocada num local, por exemplo, ela escreveu Mistérios de Udolfo, e a Anne Radcliffe, ela era uma pessoa, assim, muito curiosa para a época dela, porque ela foi uma das autoras mais bem pagas, ela era conhecida como The Mistress of the Gothic. E, assim, ela... A Jane Austen,
escreveu pensando nela, né? Justamente. E aí, por exemplo, vou só fazer umas citações que ela master, né? Ela tipo, chegou na maestria de fazer o sangue congelar, sabe? Então, e isso dava um thrill, um high de justamente de você ler uma história de fantasmas, como era dito, e ao mesmo tempo tem essa questão de que você vê uma pessoa em perigo, ou uma pessoa enfrentando o sublime, que seria uma imagem da natureza que é bela, mas é terrível ao mesmo tempo, como grandes tempestades, uma chuva terrível, algo torrencial que mostra a natureza bela, mas mostra também o perigo dela. Não é, por exemplo, Locus Amoenos, aquela natureza do arcadismo que é muito tranquila, muito amena, pastoril, que não oferece risco. É uma natureza bela, mas terrível. E tem algumas pessoas até que vão comparar essa natureza selvagem com com as próprias personagens femininas, cuja, assim, a racionalidade masculina tenta domar e elas, sabe, tem algo que que não se pode controlar da natureza e também dessas pulsões dessas mulheres que não se podem ser controladas mesmo nesses ambientes domésticos. Mas o que você falou do casamento é engraçado porque a Anne Radcliffe, muitos dos romances dela mostram uma mocinha sendo levada por alguma pessoa não muito querida, não muito confiável da família, um tio ou alguém que a cuidadora dela está se envolvendo no momento. E quem ela de verdade anseia estar é uma pessoa que ela não consegue estar naquele momento. Então, ela é levada num casarão longe do seu interesse amoroso. Então, in a way, eu não sei se é realmente um casamento. Com certeza tem uma questão da Bela e a Fera, do Barba Azul. A gente vê todos aqueles elementos ali de novo. Mas o anseio do coração dela não tá ali, não tá naquela casa. Ela mais é prisioneira ali, porque ou ela não pode se casar com a pessoa, ou as convenções não permitem que ela se case no momento, ou muitas vezes esse homem patriarcal tem algum interesse material na família, ou ela está tipo, se aproveitando da cuidadora dessa menina, ou quer se aproveitar da herança dessa própria menina, e ele se coloca como antagonista, e ela se vê impedida, muitas vezes, de ter o seu amor romântico ali realizado, sendo só realizado no final. Então, assim, eu acho interessante pensar nisso, de que hora tem um antagonista que tem um interesse amoroso, ou tem pelo menos não vou dizer nem sex appeal, mas eu vou dizer assim, há uma química sexual ali, e às vezes, assim, o interesse realmente da mocinha tá em outro lugar, né? Quando a gente vê o Drácula, por exemplo, o Drácula, ele é essa pessoa, ele é esse personagem, nossa pessoa, mas esse personagem que causa tanto medo, quanto fascínio, quanto sedução. Isso é uma coisa do monstro. O Jeremy Cohen vai falar no Monster Culture, ele vai falar Seven Theses Monster Culture, quer dizer, 7 teses cultura do monstro. E basicamente ele vai dar as 7 teses que ele vai jogar ali, vai dizer que são nossas formas ainda de se relacionar com o monstro. E uma delas é falando que o monstro, ele é muito dual. Ele tanto vai te causar repulsa, como ele vai te causar desejo. E isso eu vejo muito dentro de personagens monstruosos que têm alguma química ou que têm alguma possibilidade amorosa ou sexual com a mocinha, sabe? Existe um jogo ali de repulsão e de atração, de repulsão e atração. E eu acho que isso, né, as pessoas estudam isso até hoje, por exemplo, no Modern Gothic tem um texto que é Teen Gothic, que vai falar muito de Crepúsculo, por exemplo, vai falar sobre histórias de lobisomem, em que o personagem sobrenatural, muito mais velho que a mocinha, às vezes que é uma adolescente, virgem, ele vai, na verdade, estar representando o despertar sexual daquela mocinha. Nem sempre ela precisa ter um personagem masculino ali para representar isso. Muitas vezes ela tem o despertar sexual, ela entende o que é desejo, ela entende um pouco de si mesma e ela abandona esse personagem. Em outras vezes, não, ela continua com esse personagem acaba sendo quase como uma parte da personalidade dela, quase como uma projeção da personalidade dela. É muito interessante pensar em triângulos amorosos, nessas histórias como The Vampire Diaries, Crepúsculo, todas essas histórias que trazem esse triângulo amoroso de luz e sombra. A gente tem um interesse amoroso que ele é muito mais solar, é muito mais perto do que é conhecido, muito mais humano, é tipo um amigo de infância, é uma pessoa que ela já conhecia, uma pessoa que não oferece tanto risco, muito mais solar.
Tem muito mais luz aqui. E um outro personagem que é muito mais sombrio, mesmo que esse seja sombrio, esse vai ser muito mais sombrio. Pensa em The Vampire Diaries, o Stefan e o Damon. O Damon claramente é muito mais sombrio que o Stefan. Embora depois a gente vai percebendo que o Stefan tem um passado, etc. Mas, assim, o Damon representa a sombra e algo que talvez essa mocinha nunca teve oportunidade de explorar. Algo que certamente aquela sociedade não queria, que, né, que uma mocinha explorasse, né? A sombra, a expansão dos seus desejos, as suas pulsões que deveriam ter ficado escondidas naquele ambiente doméstico ou jamais sido reveladas. Então, eu fico pensando como tem... Acho que eu até fugi do assunto, né? Que eu adoro ficar falando sobre isso. Mas, Não, assim... mas foi super essa sua ref aí. Eu acho que era uma coisa que eu tava pensando. Não sei. Pelo menos Crepúsculo, para mim, eu acho que Vampire Diaries, às vezes, é mais honesto nesse sentido. Crepúsculo, para mim, fica tão preso numa mitologia religiosa. Talvez eu já estou falando influenciada, né, por ter lido depois quem era a autora, né, do que necessariamente vendo os filmes. Vendo os livros eu já não me lembro, gente, tem muito tempo. Mas eu não sei explicar. Eu acho que é muito mais em termos de como as coisas são colocadas. Eu acho que o Vampire Diaries se sai melhor em termos de explicar, não de explicar, mas dessas coisas serem abordadas de uma forma mais suave. Eu acho que o Crepúsculo é tão óbvio, você foi falando isso. Enquanto você estava falando, eu estava pensando em Crepúsculo direitinho, exatamente. O amigo, o coleguinha de infância, que o pai gosta, o outro que não sei o quê, que aparece, que realmente fica escondido em sombra, até porque se ele for no sol ele brilha. É muito simbólico, né? Depois você vai vendo esses símbolos, é isso. É muito legal. Fica bem direto. Aí, talvez seja uma questão de gosto pessoal também, aqui agora, eu acho que o Vampire Diaries se sai melhor porque as coisas são mais... Parecem, algumas aspas, tá? Mais complexas em termos de composição, sabe? Parece a própria roteirista, assim, a produtora fala sobre isso, né? Ela tem uma entrevista que ela falou sobre isso, sobre essa questão de que você vê em muitas histórias a luz e sombra dentro do triângulo amoroso. E ela percebe isso. E eu acho muito legal que isso agora é algo visto. É quase como se fosse uma questão psicanalítica que agora está claras. E isso é uma coisa que o Stephen Brown vai falar no The Contemporary Gothic. Ele vai falar que todas essas pulsões do inconsciente que vão à luz, no Contemporary Gothic, elas são conscientes de si. Como se na primeira leva, lá para 1700, né? Do Walpole, da Anne Radcliffe, todo mundo que veio depois, é como se aquelas pulsões estivessem nas páginas, estivessem ali, mas não houvesse tanta consciência do ser psicanalítico, do objeto perdido que ele está buscando, ou das pulsões que ele está tentando refrear, mas em algum momento, né? Geralmente, o que acontece no gótico é que todas as pulsões vão sair do esconderijo, não necessariamente vão ter consequências, mas elas saem do esconderijo, definitivamente saem. Só que eu posso até depois citar aqui para vocês, né? Não sei se é essa vibe, mas eu posso citar, que eu já separei aqui, partes do Stephen Brown, que ele vai falar nesse artigo do The Contemporary Gothic, basicamente isso, de que esse ser psicanalítico do gótico, quando ele volta nessa nova roupagem atual, é muito mais consciente. Então, por exemplo, no I Am Mother, o que a gente foi fazer no artigo, a Paula e eu, a Paula Pope, porque a Paula não está aqui, basicamente foi pensar como essa daughter e a mother, só, né, pensando um pouquinho no filme para quem não viu, né, uma história de depois que a humanidade foi toda morta, né, uma androide faz com que viva um ser humano de novo e vai ser uma Eva, não vai ser um Adão, ou seja, vai ser uma mulher. A primeira humana de novo vai ser uma mulher, que é uma coisa bem interessante, né? E aí a daughter, ela é criada para ser esse ser humano ideal. Ela faz provas, ela sempre se sai muito bem nas provas, perceba isso. A gente tem montagens dela criança, que a gente acha que ela criança, depois a gente tem uma foto e descobre coisas diferentes. Bom aí. Filme, assista. E é bem legal. Vou tentar não dar spoiler, não. E aí, assim, só que a Daughter, o tempo todo, ela quer ter contato com pessoas da sua espécie. Ela fala desde o princípio, eu vou ter um irmão? Quando que eu vou ter um irmão? E aí ela fala, não, dá muito trabalho criar um ser humano. A gente vai ter, mas né, dá muito trabalho. E eu não falo muito bem o que está envolvido nesse trabalho. Também é um plot twist, né? Tem spoiler aí, não vou falar. Mas a questão ela vive com esse objeto perdido. Ela sempre quis se ver ali. E fica muito claro para ela que ela não é que nem a mãe dela, né? Que é um androide. Embora a mãe faça uso de coisa que no nosso imaginário é muito comovente, que é ninar com uma música super bonita, Love My, Don't You Cry. Tanto que o nome do artigo, Monsters Can Be, vem
dessa música que ela canta, Sweet as Can Be, Love of Mine, Baby of Mine, né? Não é Love, não, Baby of Mine. Então é Monster as Can Be. E aí, assim, quando eventualmente surge a possibilidade dela ter contato com o ser humano, é o objeto perdido que ela quer recuperar. Entende? E isso é muito interessante, isso fica muito claro, muito mais claro do que inconsciente em I Am Mother. Esse sujeito psicanalítico que tinha um objeto perdido, que queria, perdeu, e agora ele vai, tipo, até as últimas consequências para conseguir aquilo. Deixa eu beber um pouquinho enquanto vocês Cara, tiverem alguma eu coisa vou pra... aproveitar para fazer uma pergunta que veio vindo enquanto estava falando dessas características e tal. É que eu fico lembrando das fanfics que eu comecei escrevendo, que era sempre de Dramione, que era porque e tinha uma coisa específica com o fator do cara. Um que eu achava que era a pessoa mais compatível intelectualmente com ela na narrativa. Então, isso era uma questão para mim. Mas tinha um fator desse lugar sombrio versus a coisa meio solar, labrador do Rony. Sempre era uma coisa que era uma pulsão muito natural, assim. Eu nem lia, nem assistia tantas coisas em relação a isso, mas era o que me interessava explorar isso nas fanfics. Mas também, conforme você, né, fui crescendo e lendo coisa e tal, sempre tem essa coisa meio crepúsculo tem o motoqueiro, o mafioso, o milionário, assim, sempre tem um cara que tem essa coisa meio monstruosa, que a gente fala sempre que a parte merda disso é que parece que vai ser alguma coisa revolucionária no sentido de a mulher que é sempre precisa ser domada, se relacionar com uma extremamente coisa conservador. É muito conservador. Porque você tem que ser, ao mesmo tempo que você está se aproximando com o selvagem, você precisa ser o rehab desse selvagem. Você precisa ser a pessoa que vai salvar o cara. Nossa, é muito doido, sabe? É isso. Não, é exatamente isso. Nossa, é exatamente isso. Tanto que, assim, eu não vou achar aqui esse meu caderno. Eu tinha mania de escrever em vários cadernos, né? Eu tenho sempre um perto de mim, só que daí eu tenho vários, e aí, às vezes, eu quero chamar uma coisa que tá em algum caderno que eu não lembro. Compreendo a sofrência. Eu lembrei. Graças ao Senhor, eu lembrei. Tipo, é o seguinte, quando eu comecei a querer escrever gótico, veio por um sonho e veio Debaixo das Escamas, que basicamente era quase um Bela e a Fera, lá Barba Azul, que era a história de uma menina prometida por um híbrido serpente, em que antes dela, 6 meninas da linhagem dela foram para esse castelo com esse híbrido e morreram. E morreram num certo esquema de dias. Tanto que se ela fizesse uma progressão aritmética, ela conseguiria ver pelos ciclos lunares quanto tempo ela teria. Tipo, a primeira durou um ciclo, a segunda durou 2 ciclos, a terceira, tipo, recuou e depois voltou. Então, assim, ela consegue fazer meio que um cálculo para saber quantos dias de vida ela teria. E nessa história também tem essa questão do monstruoso, né? Literalmente é um cara meio serpente, meio homem. Inclusive, eu não sei se vocês viram as revistas Witch. Sim, eu tenho. Eu tenho todas. Eu tenho uma coleção. Eu tenho os livrinhos. Eu tive bonequinha da Railin, que era geminiana como eu. Vocês estão entendendo o nível do que eu tinha Witch? Não, amava, porque ela tinha signos, né? E a gente identificava com os signos. Tipo, a Cordélia era taurina, eu adorava. Gente, pois é. E aí tem um personagem que é meio isso mesmo, né? Meio serpente, meio... Que ele é um dos mandantes do antagonista. Ele não é o antagonista, ele não é o Caleb, mas ele é Cedric, não é dele, eu acho? Olha, amiga. Cedric. Eu não lembro dos nomes dos homens. Eu acho que é Cedric, tá? Mas eu lembro dessa figura nos quadrinhos, sim. Essa figura me marcou demais, assim, me marcou muito, porque embora que quando você vê uma história, você vê quase como uma coxa de retalhos de uma série de experiências, de percepções, até do consciente coletivo que fica ali pairando. Mas assim, eu acho de verdade que veio daí, esse do serpente. Eu acho que se eu não tivesse lido Witch, eu não teria imaginado, pelo menos dessa forma. Porque eu sempre gostei, assim, eu sempre odiei e gostei de serpentes, aquela questão do monstro, né? Serpentes, para mim, são criaturas muito fascinantes, extremamente fascinantes. Então, eu sempre tive uma fascinação, mas ao mesmo tempo, o que eu mais tinha medo quando eu era criança eram serpentes. Então, era tipo o que eu mais desejava e o que eu mais temia. Extremamente monstruoso, né? E quando eu fui pensar em fazer essa história, Debaixo das Escamas, que, enfim, tá nessa primeira versão,
tinha tudo isso. Tinha o casarão, o castelo, tinha esse ser monstruoso, tinha um enigma do passado, tinha o desejo onírico, sabe? Porque muitas vezes a gente vê em gótico criaturas, enfim, personalidades assim sobrenaturais visitando os protagonistas nos sonhos e tentando eles, sabe? Então tinha isso também. Então tinha todos esses, digamos, elementos que quando eu fui descobrir com a Maria Conceição que era gótico, eu falei, gente, eu não sei como, mas isso já estava aqui. E também tinha essa questão claramente do triângulo amoroso, em que o híbrido serpente era essa figura mais sombria e existia um criado dele que era essa versão mais solar. E que isso causa um choque. O que eu acho que é extremamente conservador é quando a mocinha, para explorar o seu lado sombrio, precisa sempre que um homem venha para isso. E eu comecei a escrever sobre isso, sabe? Quando eu não tinha ainda conhecimento nada do gótico, quando eu tinha ainda estudado, não tinha nada. E eu fiz um poeminha que era assim, do que vocês falaram, né? Toda essa volta para falar isso, sobre a questão. Quanto mais monstruoso é o interesse amoroso, mais angelical tem que ser a protagonista. E aí isso é extremamente conservador. Por exemplo, aí tem esse poema que eu tinha feito meio que do nada, que é assim: You create a monster for you to become an angel. Be careful with those wings, though. It takes just a glimpse in the mirror for them to fall. E aí, traduzindo, você criou um monstro para você se tornar um anjo. Cuidado com essas asas. Basta um olhar no espelho para que elas caiam. Então é um pouco de dizendo assim, cuidado, esse lado angelical que você acha que você está cultivando em si ao salvar um homem tenebroso, ela é uma projeção. Se você olhar no espelho, elas caem. Então cuidado com isso. Então eu acho que é muito mais emancipador hoje, eu vejo isso, para personagens femininos e até para mulheres, assim, na nossa vida dia a dia, a gente entendeu que é a nossa sombra, entendeu que é a nossa luz, sem ter que se projetar no outro, sem ter que depender do outro para acessar aquilo. Porque se ela precisa do outro, do vampiro, do lobisomem, e eu não estou falando que todas essas histórias tratam assim, inclusive a gente está em necessidade cada vez mais de histórias que vão atualizar isso, que vão quebrar esse pacto, entendeu? De que, não, ela não precisa. Isso pode trazer um despertar. No Teen Gothic, esse artigo que eu li, fala um pouco sobre uma história de um lobisomem, com um lobisomem, em que a protagonista vê esse momento que ela tem com essa criatura sobrenatural, perdão, é um vampiro, tá? Vê esse momento com essa criatura sobrenatural em que há uma relação entre sexo e o ataque. Tipo, ela tem um momento que ela fala, vai doer, aí ele fala, pode ser doloroso, mas eu posso fazer com que seja doce. O que tem muito a ver, muita relação com o sexo, sabe? Com aquele despertar sexual de que, sabe, você tem medo, mas você também tem desejo, tem a questão da culpa também aí, mas é como se o gótico não fosse um cancelador da culpa, mas é uma esfera em que a culpa tá numa temperatura muito menos elevada, entende? E aí tem essas expansões, essas pulsões, que, claro, não foram bem aceitas na época, mas a gente ainda vê isso atingindo até hoje. Eu acho que a armadilha é que nem todos os góticos, ou nem todas as histórias que vão trazer poética gótica vão trazer isso, vão ser libertadoras. Podem acabar sendo extremamente conservadoras, que é uma das críticas que quando a Isadora falou, né, sobre ela ter lido e ter essa impressão de que era conservador, isso perfeito, tá no Teen Gothic mesmo, tipo, lendo o Crepúsculo e pensando os próprios símbolos, né, quando ela viaja num avião que tá escrito Virgin. Então, tem várias coisas ali que estão o tempo todo evocando esse local de que ela quer esse local do sombrio, do tenebroso, mas é um local extremamente protegido, se você parar para pensar. E volta para um local que ela vai se tornar exatamente um modelo feminino do passado, se você parar para pensar. Então, até que ponto isso pode ser libertador e até que ponto não pode ser libertador? Eu acho que tem vários caminhos que você pode fazer. E eu acho que fica mais claro, para mim, particularmente, quando eu estou na minha própria criação. Que eu leio, eu pesquiso e tudo, mas quando eu estou na minha própria criação, tal como eu falei no outro dos contos de fada, daquele dilema, né? Que tem os ganhos secundários. Tipo assim, ok, eu vou fazer isso, eu sou a Malévola / Aurora, mas eu vou ficar 100 anos numa torre para eu conseguir usar minha ambição quando eu acordar,
mas será que eu mereço usar essa ambição se enquanto eu estava dormindo tinham outras pessoas que estavam ali batalhando para que eu tivesse direitos? Então, tipo, eu tenho o poder, mas o poder só não é suficiente. Porque aí eu também acho que existe tanto o dilema do a mocinha que está lá entre um lado solar e o lado sombrio. Vai para o lado sombrio e aí fica na projeção do lado sombrio. Quanto mais ela está nesse lado sombrio, mais virginal, mais doce, mais pura, mais moral ela se torna. Ela precisa se tornar, porque precisa fazer o contraste, entende? Não tem como ela ser sombria para ela conseguir estar com esse sombrio. Ao mesmo tempo, se ela fosse para o solar, talvez ela conseguisse preservar mais o sombrio dentro dela, que é meio que parece enfim, uma contradição. Só que aí, assim, a gente tem um lado tanto desse, que é extremamente conservador, mas a gente também tem um lado da vingança, que ela é sombria, ela se torna tão sombria que ela vai lá, mata o cara sombria e vai sozinha, e vai sendo a vilã, ou a antagonista, ou a anti-heroína, e vai fazer o que ela tem que fazer. E isso, às vezes, é tipo... Eu acho triste quando a gente fala que esse também é um caminho, ou ele é o único caminho viável, ou ele é o caminho mais interessante. Porque daí é como se a gente tivesse que pensar só na sombra, só no poder, e a única forma dela ultrapassar esse antagonista, ou esse interesse amoroso que é abusivo, é com que ela também se torne abusiva. E aí não tem equilíbrio, percebe? Tipo, eu acho errado ela ter que ser totalmente virginal, angelical e pura e santa para que ela possa salvar um homem, mas se ela tiver que sempre se equiparar em maldades a ele, eu acho bem problemático. Qual ganha, né? Principalmente porque a nossa sociedade não julga igual ações de mulheres e de homens, nem em ficções assim. E um exemplo que eu dei, eu acho que eu fiz até um artigo sobre isso na época do mestrado, era sobre a Catherine em Vampire Diaries. Porque, cara, se você for pensar, a Catherine faz coisas que não chegam a ser tão terríveis quanto o Klaus, por exemplo, quanto o próprio Damon, o próprio Stefan, mas, no entanto, as punições dela são muito piores. E esses homens, eles sempre têm o direito de uma segunda chance, muitas vezes patrocinado por uma personagem feminina. Por exemplo, o Klaus e a Caroline, o Klaus e a Hope, o Klaus e alguma mulher que vai lá e ajuda ele e tal. Nossa, dão muita chance para esse homem, né? Não deu para entender que tá errado? Tá errado, gente, esse moço. Bom Só que na primeira oportunidade que a gente tem de se livrar da Catherine, ela vai, tipo, para um inferno pior do que o inferno das outras criaturas. E por que a gente faz isso, entendeu? Será que é um ganho mesmo que a gente vai ter? Tipo, ela é sombria, ela conseguiu sobreviver ao sombrio, né? Pelo menos sobreviver, ela não viveu, porque ela só ficava fugindo do Klaus na história, né? Quem viu. Só que, no final, ela ter se tornado a sombra, ela foi muito mais punida do que os outros homens. Não, ela foi punida, eles não foram, né? Porque eles sempre literalmente. Voltam. Eles, inclusive, têm spin-offs. Spin-offs variados com seus filhos e suas vidinhas. Eles têm. Eles são até humanizados se você acha que o lado dela é ser sombria, é ser essa pessoa assassina, ser essa pessoa cruel, ser a sombra para... Eu acho que também falta... tipo, não sei se isso é liberdade. Por exemplo, o que está acontecendo com a Hope agora em Legacy, que ela foi lá, praticamente matou o mentor dela, praticamente matou todo mundo, enfim. E aí eu vejo os comentários como dizendo, nossa, agora ela vai ser o triple, agora ela vai... Agora finalmente, agora ela é legal. Finalmente, como se fosse, assim, uma evolução, sacou? Mano, e é um desequilíbrio, assim, e eu acho engraçado, porque geralmente os episódios que a gente faz criticando estereótipos femininos, geralmente vão justamente nesse lugar do desequilíbrio das coisas, porque o problema não é o elemento tá ali, o problema é como ele domina, também, como ele é tratado, como ele domina aquela caracterização e geralmente como é... Ai, não sei, assume certos valores, assim, tipo, por exemplo, o lance da mulher forte, que cara, é um negócio que me dá... hoje em dia eu tô com ranço toda vez que alguém escreve mulher forte, protagonista, tipo assim, protagonista... Aquela lista do Netflix. Filmes com mulheres fortes. Como ponto de venda, tipo assim, como ponto de venda para me convencer a ler um livro, me dá ranço, até porque, assim, eu geralmente, eu associo imediatamente a um tipo específico de personagem que é basicamente você pegar características reconhecidas como masculinas, de força, ou de racional, ou de... E aí você dizer que isso é você diz que isso é força, e você está dizendo que essa mulher, ela não é normal, saca? Ela é forte. Ela é forte. Olha só, sabe uma mulher quase homem? Então, eu tenho essa sensação. Toda vez que isso aí que palavra, é forte. Eu começo a me dar um embrulho. Um que geralmente é uma valorização gigantesca
nessas características, então é um desequilíbrio em si, tipo, ela só é boa, ela só é fodona porque ela é, Na tipo... medida em que ela se aproxima de um homem. Exatamente. E do que é dito como característica Do que é Que dito masculina. é dito, claro. Que é dito, É o não arquétipo necessariamente. masculino, né? Tipo, beleza, Sim. tudo bem, mas assim, né? Eu acho que tipo, tem dois riscos aí, tipo assim, que eu vejo, assim, os primeiros que me gritam. O primeiro é que a gente cria mulheres como um símbolo, e eu acho que é muito perigoso, porque se torna um ícone. É claro que você também pode ir para um ícone que é tipo da fada sensata, que daí não é essa vibe de forte, mas eu acho que também é aquela coisa, né? Se alguém te colocar no pedestal, desça, porque todo pedestal é uma prisão. Então tem um local de aprisionamento que até que ponto a gente está criando personagens que identificam, sabe? Porque quando você para pensar, muitos dos que eu considero erros de qualidades tidas como masculinas é aquela qualidade de que tipo você é forte em dizer que você é forte, você nunca quebra. Quando você quebra, você é tipo um vaso, você quebra, se racha. E acabou para você, porque você é uma pessoa que nunca falou que precisava de ajuda porque você tinha que sustentar. A gente pensando enfim, em certas expectativas um pouco que não tem mais tanto a ver com a nossa geração, mas enfim, que você tem que sustentar a sua família, você tem que dar conta de tudo, você não pode pedir ajuda. E quando eles precisavam, eles estavam quebrados, estavam falidos em crise, muitos deles se matavam. A gente tem histórias de vários que se matavam, que matavam as famílias para não ter que passar pela vergonha de tipo não ter dado conta. E aí muitas dessas personagens que ficam das mulheres fortes como ícone, eu sinto que elas são ídolos. Quando elas quebram por completo, porque elas nunca se dão a chance de ser humanas, sabe? Que eu acho que é o que mais falta a personagens femininas e até a nosso próprio é um projeto de emancipação, né? Não é só um processo, é um projeto também, né? O projeto de emancipação feminina, de que é muito mais você ser humano. Então, sim, todo ser humano tem sombra e luz. Você não precisa ser só luz, você também pode ser sombra, mas você tem uma liberdade para entender essas fases ou esse dinamismo. Se você só tem que ser forte, ou você só pode ser luz, ou você só pode ser sombra, isso para mim ainda é uma prisão. Pode parecer uma prisão muito diferente, mas ainda é uma prisão, sabe? Tem um filme que eu vi que é baseado num livro que é Cortesã, em que uma mulher da corte queria que a filha dela fosse criada por essa cortesã para ela ter mais liberdade. E aí a cortesã fala: a minha prisão é maior que a sua, mas ainda é uma prisão. No sentido, eu posso estudar, eu posso, enfim, ter uma certa liberdade sexual, porque eu trabalho com isso, tem toda aquela questão de se um trabalho sexual, nesse caso, é uma liberdade sexual ou não vou entrar aqui porque é bem complexo. Mas, assim, ainda é uma prisão. E eu vejo parecido nesse caso, ainda é uma prisão. Você tem que ser sombra, tipo, tem que ser forte, tem que ser violência, para que ela possa, tipo, ter uma chance nesse mundo é um tanto quanto problemático. E aí também tem a questão do I'm Not Like Other Girls, mas antes de falar do I'm Not Like Other Girls, eu vou te mostrar esse livro aqui, que é O Poder, da Naomi Alderman, que é um livro que eu estudo, né? Você vê que tá um pouquinho marcadinho, pro doutorado. E basicamente a história de um mundo futurista em que Acta Jogos Vorazes encontra o conto da Aya. E eu acho que é uma boa definição. Mas o que acontece? É um momento em que, um futuro próximo, as mulheres desenvolvem um poder, que é a trama, uma habilidade de causar choque nas outras pessoas. Isso acontece através do Dia das Meninas, que é quando várias meninas estão, assim, quase sendo mortas, ou quase sendo estupradas, ou quase sendo caçadas por algum homem. É uma violência masculina, geralmente, que está acontecendo, e elas todas despertam ao mesmo tempo esse poder. Elas têm mais ou menos 13 anos quando despertam. Isso vai passando, e elas vão conseguindo passar essas tramas para as mães e para as pessoas mais velhas que ela. E essa trama aparentemente só funciona com mulheres e elas vão criando poder. E com esse poder o mundo muda. E aí a gente vê coisas que são muito práticas da nossa sociedade que a gente nunca imaginou que pudesse ser diferente, aqui mostra como é diferente. E eu acho que eu acho que o maior, digamos, ganho desse livro é como fala assim, tudo que a mulher precisa é poder. E aqui ela dá poder para a mulher. Só que esse poder é uma prisão. Tipo, dizer sim ao poder, tanto que o Dona Primavera que eu coloquei, tipo, o texto lá que tá abrindo, ela disse sim ao poder. Mas isso é meio que uma armadilha, porque não é isso. Porque só dizer sim ao poder, você esquece que o poder também é um dono que cobra. Ele também empresta. O poder não te dá, ele empresta e ele cobra juros também. E como que essa mulher vai lidar com isso? Porque se a gente colocar aqui, tipo, o poder nos homens tem consequências, tem juros, tem traição, tem consequências reais ao que eles fizeram de desequilíbrio, e a gente coloca as mulheres no poder e elas também não têm essas consequências, eu acho que isso é uma certa imaturidade psicológica. Entende? É utópico, Tipo, né? você quer o ganho do poder, mas você não quer a responsabilidade do poder. Uhum.
E aqui tem uma cena muito forte, que é um estupro coletivo masculino. Que é, assim, várias mulheres estuprando um homem. E é, assim, muito brutal você ver isso, mas também é muito interessante, sabe? Porque daí ela começa com uma crítica que era uma editora, que tem muito poder nesse mundo, e o escritor, que seria o escritor desse livro, trocando mensagens sobre a publicação desse livro, e aí ela fala, acho que eu vou gostar desse seu mundo, né, dominado por homens. E aí ela fala, acho que ele seria... Olha como é uma coisa que é um pouco a nossa visão, às vezes. Uma visão... enfim, ansiosa para ler o livro. Acho que vou gostar desse mundo governado por homens, de que você tanto tem falado. Certamente um mundo mais gentil, mais atencioso, e será que ouso dizer, mais sexy do que este em que vivemos, mais breve, querido. Ou seja, você vê que, tipo, essa editora super condescendente está tratando esse jovem escritor de uma forma muito parecida com como a gente vê trocado hoje em dia. E a gente tem outras coisas aqui que são trocadas hoje em dia. Por exemplo, a gente tem anúncios, aparentemente, né, que não são confiáveis, tipo, aumente o seu poder em não sei quanto tempo, e nananana, que parece aqueles anúncios de, tipo, potência masculina, direção e tal, só que é para as mulheres terem mais poder aqui. E aí a gente tem, tipo, um método, tipo, para ajudar a proteger os meninos, que são meias que evitam o choque, que não funcionam, mas que lembra muito spray de pimenta. Tipo, anúncios para spray de pimenta, sabe? Então, assim, é interessante porque troca e fala assim, cara, sabe quando a gente acreditou que se as mulheres tivessem poder o mundo seria mais bondoso? Então, isso talvez seja uma armadilha, porque a gente está dizendo que as mulheres têm mais obrigação, elas são naturalmente bondosas. E você falar que mulheres são naturalmente bondosas também é uma prisão. A gente vê como tem várias armadilhas. E o sabe? foda E o tá poder... nesse naturalmente, né? Eu acho que a chave da palavra tá esse natural. Porque, assim, eu consigo identificar que tem governantes muito superiores femininas hoje em dia, assim como tem umas que são péssimas, mas acho que são... você vê que o que elas estão fazendo uso e que é dito como característica feminina, empatia, etc., tipo assim... o diálogo, não sei o quê, não é uma questão natural feminina, é uma questão de você, tá em contato com a humanidade, mas dois, você se colocar no lugar do outro e muitas vezes já ter passado por coisas, assim, tipo, se você está sendo oprimido constantemente, você tem uma noção muito maior do quanto isso é horroroso. Né? E é um perigo muito grande se você faz isso do lugar da vingança, né? Ou nem só da vingança, mas assim, o lugar da restituição também. De sensibilização completa do que era estar no lugar de oprimido, né? E de que isso não deve acontecer com ninguém, né? Claro. É sobre a igualdade, não é sobre trocar a superioridade. Sim, não, nossa, é totalmente isso. E eu nem falo que, assim, eu gosto muito de pensar aqui alto sobre as histórias, porque eu acho que é quando as coisas ficam mais claras, sabe? Ficam mais óbvias, eu acho, do que quando a gente fala só de conceitos. Não sei, talvez seja a maneira como eu crio, como eu penso, porque daí eu pego, tipo, uma teoria, uma premissa e eu falo, tá, mas se isso, só que se isso, como assim? Então, por exemplo, se as mulheres tiverem poder, vai ser melhor porque sim, entendeu? Aí você lê o poder e você fala, porque sim, mas vem uma história, sabe? E eu acho que essas histórias têm uma potência, assim, toda história quando vai mergulhar e aí vê que, putz, talvez não seja exatamente isso, talvez não seja tão fácil, assim, não seja só eu disse sim ao poder, talvez o que falta às mulheres é o poder, ponto, sabe? Eu acho que isso é uma armadilha, mas eu consigo entender melhor quando eu penso em histórias, sabe? Não sei se com você... É melhor de visualizar um conceito, né? Eu acho que quando tem um desenvolvimento de uma ideia, né? Pensando, saindo do conceito, a gente consegue ver... É a questão do conto da Aya, e que de vez em quando as pessoas falam, mas como é que as mulheres vivem assim? Nossa, imagina se vivessem. E aí você fala, peraí, tem mulheres que meio que vivem assim, nesse exatamente mundo que você está vivendo agora. Mas às vezes a pessoa não consegue visualizar o conceito, né? Puramente, sem ter uma história. Eu acho... Realmente, que nem sempre dá pra... Quando você começa a contar uma história, eu acho que a gente começa, tipo, a pisar nos nossos buracos, eu acho, sabe? Que você começa a ver que não é tão esquemático assim, sabe? Não é tão formulaico assim. Você coloca, tá, mas e aí? E aí, sabe? E aí você vem com umas certas armadilhas que eu acho super interessantes. Tipo, o poder tem essa questão de, então falta o poder, mas
tem uma série de consequências que esse poder mais irresponsável vai trazer. Então, ela disse sim ao poder, mas não pode ser só ao poder, porque muitas vezes o poder vai fazer com que ela abra mão de si mesma, sabe? E isso não é liberdade. Então, o quanto que a gente está querendo, às vezes, ir num local de poder patriarcal sem pensar no custo que esse poder patriarcal tem com quem carregou eles, esse poder patriarcal, entendeu? O quanto que a gente talvez esteja querendo ir para uma prisão também. Porque eu não falo assim, numa questão de você querer o equilíbrio, de eu querer mandar na sua vida e dizer, tipo, cara, seja mais equilibrada, seja menos, não seja tão ambiciosa. Não é por aí. Mas é, tipo, de entender que você vai entrar nesse local e isso é uma masmorra. Tipo, isso não é o paraíso que você tá pensando que é, sabe? Esse Se não você é o não local que você... tiver, eu acho que não é nem truque, né? Porque, tipo assim, não é tipo dica de sobrevivência, mas eu acho que aquilo que você falou, até em relação ao gótico, que é a consciência sobre a questão, se você. Porque assim, tá tudo bem você ser ambiciosa, tá tudo bem você chegar ao máximo que você puder, desde que você tenha consciência do que isso significa em todas as. Né? Se você tem a consciência, você consegue procurar o equilíbrio, né? O equilíbrio. Eu acho que. E esse para mim é tipo, assim, é a armadilha mais complexa de você falar com meninas mais novas, principalmente no que tem relação ao girl boss, sabe? Nossa, esse movimento girl boss, sim. porque Não tá acabando isso não, sim, gente. Tá acabando esse negócio de girl boss, não tá não? Amigas, Já pior vai que bem, não. não. Eu tenho uma Olha só. sensação. Eu achei que tava acabando. Entra no TikTok. Eu tenho uma sensação É porque eu de tá acho só que eu piorando, vejo assim. os vídeos do YouTube das pessoas da minha geração, das pessoas que estão 30 ou sei lá, 27, falando que não é possível, né? E as girl boss foram derrubadas. Aí, desculpa o parênteses aqui. Tem várias girl boss da minha geração, né? Várias criadoras de redações, de não sei o que hoje em dia você descobriu que, na verdade, elas só eram mais umas garotas com dinheiro para fazer o negócio surgir. Mas eu fico sentindo que está acabando, mas pode ser que eu estou na minha bolha. Cara, eu acho que é muito geracional isso. Eu acho que é muito justamente isso. A nossa bolha deu tempo dos castelos de areia caírem. Já deu para ruir. Nossa, porque ruir. Mas acontece que não tem uma coisa assim, se na nossa época surgiram as primeiras estrelas da internet, agora, tá, assim, é muito mais, não digo fácil, mas é muito mais rápido alguém viralizar e se tornar uma estrela. Né? Cara, viralização. Até a pessoa fazer o primeiro dinheiro com o blog levava 5 anos, né? Essas isso, coisas. Muito mais. Isso. Então, assim, tem muitas novas girl boss, entendeu? Tem muita. E isso não morre, porque, tipo, ainda tá. E eu acho que agora, inclusive, que está começando a entrar no entretenimento também, nas narrativas de forma muito disseminada. Tipo assim, o protagonismo feminino forte, girl boss, agora tá na moda, tipo, na moda real, sabe? Só que o da Sofia Amoruso não deu certo na época, né? Foi bem ruim. Eu não sei se vocês lembram disso. Quando você falou em girl boss. Aquela série foi muito... Ela era acho que ainda é uma figura interessante, ela já vendeu a empresa dela, no caso. Eu esqueci o nome, gente, eu tenho alguma coisa. Não se chama Girl Boss, mas o livro se chama Girl Boss, né? Não era? Nasty Gal, isso. Ela realmente era uma figura interessante, o castelo dela meio que já ruiu, já vendeu a empresa, já faz outra coisa. E na época em que tentaram romantizar isso, vamos chamar assim, né, quando a Netflix ela vendeu lá os direitos do Conte a Minha História, virou um grande, eu sou uma super líder e vocês são merdas. Né? Amiga, mas assim, eu não sei a opinião de outras pessoas também, que, cara, a gente já saiu do bote há muito tempo, eu acho, mas eu não sei a opinião dos outros sobre essa série, por exemplo, da Girl Boss, mas assim, eu nem sei por quem que ela foi feita, não fui pesquisar, mas me parece muito um olhar estrangeiro sobre os mileniais, assim, sabe? Não tipo, é? Tipo, tem muito assim, garota mimada, escrota. Me parece... Eu vou conseguir porque eu consigo, porque eu posso tudo, Barbie Girl. Eu não sei se é a realidade, mas assim, me pareceu muito um artigo do Time sobre como os mileniais são tipo assim, são foi mimadas, bem um estereótipo, foi né? Foi muito estereótipo. Eu não sei se a Sofia Amoruso é esse estereótipo, tem pessoas que são estereótipos, mas enfim, deu errado. Eu acho que não adiantou ter o RuPaul lá de vizinho, que não deu para... Mas assim, eu acho assim, sobre essa questão do Girl Boss, da mesma maneira que eu penso, até no gótico, eu vou ligar isso ao gótico de alguma maneira. Maravilha. Mas, assim, sabe um momento que, tipo, cara, mais teve repressão de pulsões sexuais, repressão de costumes, repressão disso, foi um momento que teve uma erupção de expansão de pulsões. Então, assim,
quase um recalque, né? Você abafa, a parada explode em algum momento. Então, assim, no que tem a ver com Girl Boss, a Paula sabe o quanto que é conflituosa essa minha relação com essa vibe Girl Boss, porque eu vejo não só isso na realidade do dia a dia, mas eu vejo isso em muitas e muitas personagens femininas, principalmente escritas por meninas que são um pouco mais jovens que eu, tipo 2, 3 anos mais jovens, tem 23, 24, 25 e tal. E elas ainda estão muito fascinadas nesse brilho de que tudo que falta pra gente é um trono, ou uma coroa, ou poder, ou you should see me in a crown. E eu não quero dizer que esses fenômenos não são importantes, eles não são, digamos, passos muito importantes da emancipação feminina. Mas eu acho que a emancipação é também você saber o que você vai usar com isso, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, de uma personagem, de uma adaptação que é a Roda do Tempo, que é a Moraine, que ela tem poder, nem é, tipo assim, na escala dos poderes é o maior poder, né, a maior magia que ela poderia ter, mas ela tem muito uma inteligência do que ela vai fazer com isso. E eu acho isso extremamente inspirador, porque o que eu vejo muito é dominação mundial. A gente vai ter dominação mundial, a gente vai ter a coisa, a gente vai ter coroa, a gente vai ter poder, a gente vai ter tudo, a gente vai ter... E eu acho, tipo assim, que não é você negar isso, você negar o desejo, porque uma pessoa que nunca teve poder, porra, ela vai querer poder. Você não tem como tirar a ambição dela. Não é uma história sobre você apagar a ambição, silenciar, até essa revolta que talvez exista aí. Mas eu acho que é pensar em personagens que são humanos e que podem cair nisso, mas que você vai mostrar as consequências, você não vai romantizar. Tipo, eu vejo que eu... Ai, meu Deus, eu me sinto meio que uma fiscal, mas é horrível perceber certas coisas, do tipo, várias personagens fortes são personagens de fato escrotas. Tipo assim, de fato não muito legais. De fato, se você trocasse o gênero delas, você poderia chamar que são pessoas abusivas, mas tem meio que uma glamorização da tóxica que é forte, ou que de alguma maneira a toxicidade dela é justificável, é indispensável, porque essa mulher sofreu tanto. Então, uma mulher com uma espada, uma mulher que inclusive é um elemento bem fálico, né? Então, eu acho que é uma armadilha, só que eu não tenho como segurar nenhuma menina que tá fazendo isso e falar tipo, para! Eu tenho vontade, mas eu não faço, porque não adianta. Só que só finalizar uma coisa, tipo, eu acho que talvez seja mostrar personagens que tenham essa característica, que também são nossas, do tipo, penso uma personagem de uma história que eu ainda não publiquei, que é, enfim, é uma questão de exploração sexual, e ela é, tipo, uma personagens mágicos, mulheres que são exploradas sexualmente, e aí tem toda uma questão, tentando não dar spoiler nenhum, e aí tem toda uma questão dela conseguir um poder, é meio que uma Cinderela às avessas, sabe? Bem às avessas, bem distópica. E tem um momento que ela fala com uma certa entidade, e ela fala, o nome dela é Melíada, né? Essa personagem principal. Ela fala, Melíada, eu espero que você nunca seja insensível às outras causas. E aí ela fala, eu vou perder o seu apoio se isso acontecer? Ela fala, você vai perder muito mais. E eu mostro ela perdendo muito mais. Tipo, eu não passo a mão na cabeça dessa personagem. Não porque eu acho que ela... Não porque eu não me comova das dores dela. De fato, são dores minhas, são dores de outras pessoas que eu vi, sabe? Que queriam desesperadamente ter poder para mudar alguma coisa, mas que são pupilas de névoa, entende? São pessoas que sempre foram pupilas, elas querem muito não ser pupilas mais. Só que tem uma neblina que elas não estão vendo, sabe? E elas precisam cair pelo poder. Muitas vezes elas falam, sabe, coisas como você só sabe, personagens masculinos que têm poder e que tentam aconselhar ela falam, ok, mas você sabe dizer não. E você tem que entender que fora dessa sala você vai ser exigida mais do que isso. O que vai ter depois do seu não? Entende? Tipo, não, eu sou foda, não, eu sou poderosa, não, eu não vou ceder, não, eu vou dominar, não, eu não vou ter flexibilidade. Não, tipo assim, eu passei a vida dizendo sim, agora eu só falo não. Só que o local que você está pleiteando de poder é um local que exige flexibilidade, é um local que exige diplomacia. E essa fantasia que a gente tem do Girl Boss é uma fantasia, porque enquanto a gente está gritando que eu tomo as decisões, a dominação mundial, a gente sequer está na sala onde as coisas acontecem. Porque quem tem poder mesmo não fica gritando que tem poder. Quem toma a decisão, coloca uma assinatura e muda as coisas, ou pega um botão e muda as coisas, não precisa estar dizendo que está na dominação mundial, que está buscando poder, que está sendo poderosa, que está não sei o quê. Só que, tipo, eu acho que talvez seja contar essas histórias. Contar histórias de mulheres que foram também seduzidas pelo poder, porque antes talvez não pudessem sequer, isso nem era uma possibilidade, então nem era um erro que a gente via tanto elas cometendo, mas que elas aprendem com isso. Nem vão ser banidas pro inferno, tipo a Catherine Pierce em Vampire Diaries, que, né, meio problemático, porque, pô, a gente dá 50, a gente não dá segunda chance, a gente dá centésimas chances pros homens, entendeu? Então, assim, permita essa mulher errar, até no Girl Boss.
porque eu acho que isso talvez seja uma libertação. Não sei se é libertação, que parece uma coisa meio pacificada, mas talvez uma emancipação sem parecer a irmã mais velha condescendente, sabe? Do tipo, eu já passei por isso, eu já acreditei na girl boss e tal, mas não é assim. De você também se colocar, tipo, colocar sua cara a tapa, do tipo, cara, sabe essa ambição que você tem louca e que eu vejo que não é por aí? Eu também já tive. Então eu não vou bater em você, eu não vou machucar ela. Porque quando eu bato metaforicamente, nessas meninas, eu tô batendo em mim mesma mais nova. Eu não aceitei que eu errei nesse local. Era isso Para de falar que agora, eu que eu ia. falei Não é isso, mas era isso que eu ia pontuar e que tem muito a ver com aquilo que a Isa falou, de tipo, eu tenho a sensação de que isso já acabou. É porque pra gente já, tipo assim, pra gente é uma coisa muito não faz sentido. Então, assim, às vezes a gente tem esses papos meio internos, né? E que eu sou muito otimista em relação a esse tipo de coisa, que é assim, cara, provavelmente a própria maturidade, você vai percebendo o quanto. Eu não gosto nem de dizer radicalismo, porque eu não acho que é sobre radical, não, acho que essa palavra é muito mal usada. Mas assim, mas o quanto talvez rebeldia, e rebeldia no sentido da pessoa que quer destruir tudo e não quer criar, entendeu? Mas assim, esse lugar do arquétipo do rebelde faz muito parte dessa fase. Então, assim, se você não tem que algumas pessoas têm muito, algumas pessoas não vêm sentindo, não passam por essa fase. Algumas pessoas não passam por essa fase. Mas, assim, é uma fase muito natural para você, tipo, sair desse lugar em algum momento e ter uma outra postura que pensa numa coisa mais equilibrada, que é até exausta dessa fase. Porque você passa por você faz exatamente isso. Você vai tanto, chega uma hora que você fala, eu só não aguento mais, eu não estou mais vendo sentido. Então, assim, eu tenho um otimismo de que, sim, eu acho importante pessoas que já passaram nessa fase e estão em outra criarem e botarem sua visão de mundo para jogo, porque muitas vezes a gente aprende pela experiência, por lendo, assistindo, etc. Né? A gente tem muita experiência de história, mas também é natural, entendeu? Eu acho que é uma fase natural. Eu não sei se algum dia a gente vai sair dela, porque para mim esse arquétipo do rebelde no feminismo é muito equivalente ao girl boss. Para mim, assim, eu acho, eu não sei, até porque isso ainda por cima é realçado via entretenimento, indústria da beleza, todas as marcas. Eu acho que é mais uma forma de dividir e conquistar, sinceramente. Acho que o Girl Boss é mais uma forma de dividir e conquistar mulheres, para a gente ter mais mulheres apontando dedo para outros. Você não está fazendo. Como assim você não está empreendendo? Isso quando a gente está, né, no Instagram, com todos aqueles 900 perfis ensinando você a ganhar o seu dinheiro, você só não está ganhando dinheiro que você não quer. Que é óbvio, né? Não, isso é mais uma forma da gente ficar apontando. Né? É isso, cada um do seu jeitinho, mais uma forma, mais outro mecanismo da gente ficar, de novo, apontando o dedo uma para as outras. Mas como é que você não faz? Mas eu também tenho filho. Mas eu tenho filho, faculdade de medicina, não sei o quê, meu marido me ajuda. Se o marido não é bom, vai ser mais uma forma da gente ficar apontando. Ele vai se modificar. Tem individualismo, né? Tem muito individualismo. É muito mais uma questão de, tipo, a mim não atinge tanto o machismo porque eu venci, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu não sei o que lá. Só que, ao mesmo tempo, é um extremo individualismo que valida você por valor, né? Por questões, assim, muito tidas masculinas e que são muito do sistema que tá dando certo. Tipo, eu venci no sistema, então não tem nada de errado no sistema e você meio que ignora as suas irmãs, né? Tipo, eu falo de irmãs porque eu tenho meio que essa visão. Tipo, somos irmãs, mas com várias diferenças, mas somos irmãs. Mas você meio que ignora. Não tem uma preocupação em coletivo. Eu acho legal que teve o The Take, né? Que provavelmente é um canal que vocês também assistem, que falava do Girl Boss exatamente sobre isso, dando o exemplo do conto da Aya, né? De que uma personagem lá, ela é a própria I'm Not Like Other Girls, ou a Pick Me Girl, que é um nível acima da I'm Not Like Other Girls. Ela não só não é como as outras mulheres, como por ela não ser como as outras mulheres, ela deveria ser escolhida. Ela deve ser a escolhida para conseguir ou poder, ou homem, ou alguma coisa, enfim. E aí tem a armadilha, que eu acho muito legal, que ela é escritora, e daí tem um momento que uma personagem fala: você não pensou nisso? No mundo que as mulheres não têm poder, quem é que vai ler o seu livro? É tipo, cara... Entende? E é isso não vem eu não vejo realmente isso vindo num texto teórico, eu vejo isso vindo numa história. E, inclusive, eu vejo isso não só vindo numa história, como promovendo reflexões de pessoas numa história, mais do que num texto teórico. Porque do texto teórico eu posso chegar, vai ter colegas do meu doutorado, do meu mestrado e tal, que vão chegar também. Mas não vai chegar todo mundo, porque tem todo um treinamento para você
tipo, incorporar esse conhecimento que não é tão simples assim, né? Tem questão de tempo, tem questão de organização de vida, etc e tal. Só que essas histórias, cara, eu acho que elas mostram se isso, e você meio que, tá, então a gente tem algum problema, meio que como se a gente estivesse tateando fissuras da nossa sociedade nessas histórias, sabe? E eu acho isso muito bonito, e eu queria, não sei como a gente está de tempo, mas eu queria abrir aqui uma coisa que é do gótico mesmo, então tipo, sobre essa coisa que eu não sei nem qual o nome, se isso virasse um recorte do tipo, analisando histórias e pensando em fissuras de sociedade, enfim, não funciona, né? Então, acho um pouquinho a mais. Então, quanto... Pode dizer. Primeiro é meio megalomaníaco e depois não acho que não funcione, mas enfim, Não é pensando em pop. histórias, vai ser basicamente isso. Essa história que eu escrevi com 15 anos, eu vou abrir aqui, porque é super gótica, mas ela vai trazer uma fissura da sociedade que eu nunca soube escrever e eu tive muito medo de publicar essa história. Eu já tipo, cheguei a mandar para pessoas, algumas pessoas tipo, de editoras se interessaram e eu nunca consegui enviar, porque tem uma questão que eu não consegui resolver, eu não sei se eu vou conseguir resolver nessa vida, que é o seguinte, então vocês já sabem, uma mulher que todas as outras 6 meninas passaram por essa maldição, também sempre tem a maldição, o enigma, a herança familiar, os segredos, o monstruoso, essa casa sombria, noite, escuridão, tem tudo isso, todo esse kit estava lá. Com 15 anos eu não sabia que isso era gótico, mas enfim, hoje eu considero ela um gothic fairy tale, que pode ser um outro momento, porque daí é a junção, né? O fairy tale e o gótico juntos. E, enfim, ok. Ela vai para esse local e ela descobre essas mulheres escrevendo nas paredes, tipo, enfim, não irrite depois de meia-noite, não faça não sei o quê, não tente fugir, não. E cada uma tem uma letra, e cada uma tem, tipo, aprendeu alguma coisa e passou adiante para essa mulher que sabe que vai morrer e sabe, inclusive, quando que vai morrer. Quais são os ciclos da lua que ela ainda tem até ela morrer, porque todas as outras morreram. E, eventualmente, vou dar um spoiler, mas tudo bem, eventualmente ela descobre que essas mulheres que vieram antes era ela mesma, eram encarnações dela mesma. E ela é a Medusa. E ela só vai conseguir se libertar quando ela olhar para o espelho e não virar pedra. Porque você sabe que a Medusa olha para as pessoas e vira pedra. Só que se ela olha para o espelho e ela vira pedra, ela morre. Assim que ela porque é quem morta, sempre né? matou Na ela... mitologia. Foi, não, o escudo No próprio reflexo. Reflexo do escudo, não é isso? Acho que é o escudo. Do Perseu. Do quê? Sim, Ela... sim. E aí, exatamente, né? Assim que inclusive ela é destruída, pois é. E aí, assim, essa história era sempre sobre... É uma metáfora, né? A Medusa que se olha e não se destrói, ou não se paralisa no tempo e não vira uma bela estátua, ela é uma mulher que consegue se olhar no espelho e ver a si sem a projeção do outro, sem precisar, tipo, estar com um homem que é sombrio para ela admitir que ela também tem sombra, porque ela não admite, entendeu? Só que aí, na história em si, teve vários problemas, porque eventualmente essa menina que tá com esse híbrido, ela eventualmente fica grávida, tem um filho, e ela não quer tomar o LG para tornar ela imortal. Só que ele meio que força ela a tomar, para ela conseguir ter o filho. Quando ela tem o segundo filho, e isso acontece de novo, ela começa a perceber que tem mudanças muito estruturais no corpo dela. E ela sempre quis, se ela chega e faz vitrais, ela é tipo uma artista mesmo, sabe? E ela sempre quis, tipo, dar essa educação para os filhos ou conseguir viver isso. E como eles são, tipo, parte monstro, os filhos também são híbridos, nem as cobras que vivem no castelo e nem o cara em si, né, o híbrido, deixa que ela faça isso. E aí eu tava com um dilema que era, eu sabia que ela fugia do castelo e que ela não levava os filhos, só que isso é abandono. É uma mãe abandonando os filhos, e eu tava tipo, isso era absolutamente algo que tinha que acontecer na história. E aí eu tentei fazer várias coisas, eu, tipo, não, tem uma forma dela vencer a maldição, então ela vai sair para buscar essa forma de vencer a maldição, e ela vai voltar e vai recuperar os filhos vão ficar humanos, ela vai fugir, tá tudo certo. E aí teve uma questão que alguém até me lembrou, que era uma questão, tipo, da própria cura gay. Tipo, se os filhos nasceram híbridos de serpente e ela não aceita e quer fazer com que eles sejam humanos, isso não é um pouco ela não aceitando a parte monstruosa, mas que é dos filhos? Entende? E ao mesmo tempo a minha única solução seria então ela ser uma serpente, ela ser parte tipo de todas aquelas cobras, ela virar uma espécie de medusa, né? Como se fosse uma história de origem da medusa. O que também eu não gosto, porque daí ela teria que ser um monstro para virar isso. Então, assim, eu tô falando várias questões, né, que estão envolvendo essa história, que basicamente envolvem maternidade e monstruosidade. Cara, eu não sei como resolver isso. Tipo, eu de verdade não sei. Porque se ela foge, ela é errada, porque ela abandonou os filhos. Se ela fica,
ela é errada, porque ela tá num local em que ela já tentou inúmeras vezes ter liberdade, ela não vai ter liberdade. E ela não quer se tornar um monstro. Então, se ela, tipo, também ficar lá e ter liberdade ao se tornar um monstro, é aquela coisa, né? Ela vai virar a sombra para conseguir ter mais poder. E Amiga, ela vai mas perder a si eu mesma. acho que o seu dilema volta para a questão que a gente estava conversando antes, que é a As consciência. expectativas também, eu acho. Não, assim, tipo, o abandono é ruim, é ruim. Qualquer parente que vai embora vai ser um abandono péssimo. Posso perguntar? Vamos lá. Os filhos dela que estão lá, estão passando por algum tipo de situação muito difícil? Estão sofrendo maus tratos? Pois Estão sendo essa é a abusados? questão. Não, Eles estão as cobras, as serpentes, porque tem várias serpentes no castelo que ajudam a cuidar das crianças e tudo, elas são super de boa com as crianças, não são de boa com ela, porque ela é intrusa, entende? Ela é a humana. Ela é a monstruosidade dentro de um lar de monstros em que ser monstro é normal, digamos, né? Uhum. Então, é foda, tipo, só que aí, enfim, né, assim, sabe o que é o problema? A história vem. Eu sonhei com ela. Então, assim, foi a primeira história que eu sonhei. Ela tem uma força que é dela. E eu nego a história porque eu falo, não pode ser isso, ela não pode abandonar ele, porque senão não sei o que ela não pode isso que eu abandonar achei. ele. Por que ela não É isso. pode? Por que ela não pode abandonar? Pode? Por que não? Porque ela não pode abandonar os filhos. Aí, mas os filhos Isadora, estão bem com as cobrinhas. Não, Estão sofrendo. Bem. Eles estão bem. Sabe o que acontece? Os filhos crescem mais rápido. Eventualmente, quando ela tá procurando a maldição, ela acha uma menina na beira da estrada e ela cuida dessa menina. E ela se afeiçoa a essa menina. E essa menina, eventualmente, vai ser capturada de volta quando ela é capturada também. E aí a questão é que os filhos ficam putos, né? Óbvio. É que, tipo, ela deixou uma carta para eles quando ela foi embora, do tipo, pense em mim como uma ave. Quando verem uma ave, pense em mim voando. Uma parada assim, né? Uma metáfora, tipo, pense em mim. E aí eles ficam, é sério, você estava criando essa menina enquanto eles falaram, pense em mim que eu sou livre. Então, tipo, essa menina, ela é mais importante para você do que os seus filhos. Então, e obviamente isso iria acontecer. É óbvio que esses meninos que são monstruosos, que têm problemas de poder também, que têm problemas de querer prender a mãe ali, é óbvio que não tem como eu pacificar eles e dizer, não, mãe, a gente entende, que legal, é nossa irmã. Tipo, é óbvio que eles não vão fazer isso. Eles vão ser o que eles Seria são. muito. Só que, cara, é muito foda, porque, tipo, parece que não tem solução. É uma mulher que Mas não precisa ter. Mas não precisa de solução. Mas o grande lance é... Assim, você pode querer dar, mas não precisa. Tem uma galera muito puta com o final de Dexter, que eu não vou dizer qual foi, o novo. Acabou, né? Cara, mas eu achei sensacional, porque eu não... Assim, porque justamente o problema não tem solução. Assim, o cara é um serial killer. Entendeu? Ele abandonou o filho para não passar serial killers isso daí pro filho, mas ficou feliz da vida porque achou que tinha, mas não tinha. É o máximo de spoiler que eu vou dar. E assim, para mim, a coisa mais foda que esse spin-off fez em termos de finalizar a série é mostrar que, mano, às vezes as coisas não têm solução e elas serem assim. O conflito precisa ser aceito e abraçado de que ele existe e é isso aí. E às vezes o final não vai ser felizinho, gostoso, entendeu? Não vai. A vida não funciona assim. Vamos falar a verdade. A vida não funciona assim. Eu sei que é um livro, mas a vida não funciona assim. Gente, e a verdade é que algumas coisas não têm explicação mesmo. Só porque a gente já está chegando em 1h30 de live. Não, e aí começa a chegar aquele ponto que eu acho que as pessoas não vão chegar no final. Assim, eu nunca sei. Porque podcast, tem gente que ouve 4 horas de podcast, entendeu? Então eu nunca sei se eu estou censurando, se eu estou, tipo, julgando a audiência, sabe? Do tipo, você não vai ouvir. Eu ouviria, entendeu? Mas não sei. Então, assim... Não, mas eu acho que, de verdade, a gente também está chegando no limite, assim, das discussões. A gente está indo e acho que tá fazendo a elipse, né? Agora o pessoal meio que, não sei, pensar sobre isso com a gente, porque, como visto, nós não temos as respostas, né? A gente tem algumas Vocês podem aproveitar aqui. e comentar à vontade. Comentem no YouTube. Engajamento. Comentem no YouTube ou, se vocês quiserem, no post do Instagram do episódio. Vamos lá conversar. Vamos. Conversem com a gente e com a Carol. Marquem Carol no Instagram, Carol, que ela também conversa. Mas assim, amigas, tem alguma coisa, é claro que provavelmente tem muitas, mas alguma coisa que não tenha sido dito que você acha muito importante antes da gente ir pra saideira? Ai, cara, não, eu acho que eu já coloquei aqui meu coração em relação a essa história, né, debaixo dos camas, realmente se sair e tal, mas é que eu não sei, eu já fiz entrevista até com mãe, sabe, com várias mulheres, e elas falavam, tipo, então lá é uma mulher que quer ser independente, quer ser emancipada, mas ao mesmo tempo ela não é, e tem essa questão da mãe, das pressões, então
Enfim, no geral, o que eu tô querendo dizer é que mesmo as mães que eu entrevistei e pessoas que eu achei que iam falar, não faça isso, elas foram as pessoas mais compreensivas, sacou? Mas é porque faz parte da vivência maternal esse Delas. dilema, amiga. Para a maioria, inclusive das mães, você senta para conversar, não é assim, maternidade não é uma coisa maravilhosa o tempo todo. Inclusive, para muita gente não é maravilhosa, é justo o contrário na maior parte do tempo, dependendo da mulher que está sendo mãe. Então, assim, né? Não, por isso que eu estou dizendo, às vezes é um conflito sem solução. Sem solução, tudo bem, sabe? Sem solução final feliz. Às vezes é um conflito que não vai ter tipo, aquilo que você está falando do. Esqueci qual foi a colocação que você usou, mas tipo assim, sempre vai ter um ponto positivo e um negativo, sabe? Sempre vai ter um de. Como é que era isso que você tinha falado? Mas assim, tipo, sempre vai ter um. Para ter um valor X. Para ter um valor X, vai ter alguma coisa faltando, sabe? Eu esqueci qual foi a. Cara, no início do negócio a gente falou, mas assim. E você lembra? Não tô lembrada. Eu também não tô sabendo uma expressão, mas já tem assim, 4 horas. Para toda coisa positiva que acontece, geralmente tem alguma negativa. Você sempre tem consequências, sabe? Eu acho que é isso, assim. Sim. Muito sobre o que a gente estava falando. Grandes poderes e grande responsabilidade. É isso. That's all, folks. Ninguém consegue ser completamente livre, nem completamente independente, nem completamente sem ter uma consequência por isso. Você, inclusive, responsabilidade afetiva, geralmente, quem acha que é livre demais, geralmente é um escroto em termos de responsabilidade afetiva com os outros. É isso. Então, assim, não tem como. Não tem como. É sobre isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim, no caso, não tá tudo bem. Tá, mas não é. Mas o karma existe, então tá tudo bem. Tipo, The karma is real. Karma is real. E então, vamos pra saideira, gente. Vamos. Qual a saideira de vocês? Carol, qual a sua saideira? Carol, fale lá. Pode ser coisa que você já mencionou, tá valendo. Galera, eu acho que a saideira é uma reflexão, assim, de pensar assim, quando você for ver filme, livro, assim, um convite, né, que eu vou deixar é pensar nos ganhos secundários. Tipo, o que é ganhos secundários? Era isso que eu tava... Então, essa era que a gente tinha que ir pra saideira. É isso, então, pense nos ganhos secundários, assim, tanto que estava até fazendo a minha tese e tal, marcando, escrevendo, né? E eu sei que é tipo o ganho secundário do monstro, basicamente isso. Esse é um título ruim, então não deve ter em nenhum momento nada que eu vou escrever que é isso, mas é sobre o ganho secundário do monstro, que é de você pensar assim, muitas vezes a mulher tipo, tem uma relação da mulher e monstro, por várias questões, de que tipo, o monstro ele é o que está fora do que é o comum, e ele muitas vezes, por existir e por ser o outro e não ser o comum ou o padrão, ele mostra que essa supremacia do comum, ela é questionável. Entende? Então, tipo, não, o certo é você ser isso, o certo é você ter características masculinas, etc. E aí tem uma pessoa que tem características femininas, ou que tem uma outra forma, ou que tem um outro corpo, tem uma outra anatomia, ou é cíclico. E aí isso coloca em xeque se a única forma seria linear, a única forma seria tida masculina. Só que para que o padrão, que é silencioso, continue existindo, ele precisa meio que, tipo, dar jeitos de silenciar o outro. O outro é muito barulhento, né? Perceber que o padrão é silencioso, por exemplo, quando você vai falar assim, literatura feminina, distopia feminista, e aí você pensa, tudo bem, se eu corto isso, literatura, qual é a imagem que vem disso? Geralmente não é uma mulher, né? Geralmente não foi uma mulher que escreveu, por exemplo, sabe? Quando a gente fala que o padrão é silencioso, ou então uma mulher forte, tipo, isso não é silencioso, forte. Eu tô tendo que falar, né? Que é uma especificidade que você não espera. Entende? Porque se você esperasse, a língua é bem inteligente, você não falaria. Tipo, se você tivesse que demarcar, você marca literatura feminina, porque você precisa marcar esse local. Ninguém de algum fala modo. Literatura masculina, né? Não precisa existir exato, literatura não existe isso, é o que é. É o que é o comum. E aí, assim, o que eu tenho falado desse monstro que fala, e que muitas vezes é o risco da Girl Boss, tipo, dominação mundial, vou acontecer. Se você tá tendo que falar tanto disso, talvez a galera que seja silenciosa não poder, nem, tipo assim, você nem é uma ameaça.
Tu não tá na sala onde essas coisas acontecem. E esse eco é um pouco, tipo... meio que, assim, uma forma que a gente ainda meio que se debate para não sair do local. Quando eu falo do ganho secundário, eu falo de tudo que parece que vai te trazer a liberdade, mas não te traz, porque os ganhos são secundários, não é o ganho primordial, principal. Muitas vezes, quando a gente fala ganho secundário, a gente pensa em relacionamento abusivo. Então, é um cara maravilhoso, de 100 anos, que tem muito poder, que vai te levar no mundo que é dele, ou ele é o CEO, ou ele é o dono do morro, pensando em fanfic, né? Ou ele, enfim, ele tem muito poder, ele é um mafioso, ele é um demônio, ele é um férico, ele é um vampiro, ele tem tudo isso, ele tem todas essas pessoas que estão em volta dele, e quem devem, tipo, né, obediência a ele. E você é uma menina de 16 anos, né? Agora tá rolando no Twitter. Vamos lá, reage, menina de 16 anos. Faz um homem de 100 anos se apaixonar por você. Enfim, tá rolando. Bastante. E aí, assim, além de ser uma coisa meio inverossímil, e que é mesmo, também tem essa questão do tipo, tá, você ganha tudo isso. Você ganha um poder que esse cara de 100 anos já conquistou. Você ganha, tipo, ou a mansão dele, ou você ganha um Mac, ou você ganha um Mac? Enfim. É porque eu tô dando exemplo de 50 tons de cinza, sabe? Tipo, você ganha um Mac. Ela ganhou um Mac? Ela ganhou um Mac. Não, mas não é McDonald's, gente. É aquele o Mac, o computador mesmo. Mac. O computador. Acho que é computador, desculpa. Tá achando que a galera vai falar Mac. foi uma informação que eu não tinha, que eu tô muito impactada. É isso? Esse é o ganho? É isso? Não, o Mac é o computador. Amada, pelo amor de Deus. Não. Você ganha todas essas coisas, mas você perde a sua liberdade. Porque tem esse cara todo tempo, tipo, telefonando pra saber se você tá comendo. Você não pode beber bebida alcoólica. Sabe que sua mãe, num outro estado, um outro fucking estado, esse cara aparece lá. Aí você fala, como é que você tá aqui? Ah, eu tenho um bip no seu celular. Tipo, entende? Então você ganha todas essas regalias que parece ser, ou você ganha status, ou você ganha certos atalhos, entendeu? Tipo, porque, claro, independente da inteligência que a Anastácia teria ou não, ou em mesmo after, você fica, que a Tessa também consegue uns voos muito altos profissionais, e claro que tem uma hora que o protagonista, que é um boy meio abusivo, fala, você conseguiu porque eu te coloquei lá, não sei o quê, daí ela tipo, ou ele assim, esses caras não querem ser seus amigos, aí você fica, peraí, ela só conseguiu porque você colocou lá, esses caras não querem ser amigos porque ela não pode ter amigos homens, ela não é interessante o suficiente para ser amiga de alguém, ela só pode ser, tipo, interesse sexual, ela não teria condição de conseguir sozinha, enfim. Mas o pior é que a história mostrou exatamente isso, né? Que ela não poderia, não. Ela só conseguiu por causa dele, inclusive. Peraí, isso é 50 tons? É isso mesmo? Essa já é after. Não, esse é o after. Me perdi um pouquinho. Enfim, é que eu tô falando que muitas dessas histórias, elas caem nessa questão do ganho secundário, e que é extremamente sedutor. Você dá a sua liberdade, mas você não tem a responsabilidade também sobre a sua vida. Entendeu? Gente, você tem garantido a sua Eu fico muito incomodada, me dá palpitações. Mas para muita gente de fato. A gente tem que compreendo. Muita gente de fato. Com certeza. Sedutor ou a não responsabilidade, né? Talvez a não responsabilidade seja o grande chamariz, né, de tudo isso. Seja o grande chamariz, eu acho. Tipo, todas essas coisas pipocam como os sonhos, sabe? 365 dias, né? Que ela vive numa lanche, cacete a quatro. Tipo, todas essas coisas, essas coisas materiais, tipo, o computador, o cargo, o apartamento, whatever. O poder financeiro ou de status, ou tipo, ela vai ser a fada, ou a rainha, ou a fulana, porque ela tá com esse cara que já tá 200, 100 anos, sei lá, e tem todos esses poderes, ou todas essas pessoas que estão com ele. E ela é uma menina de 16 anos, virgem, geralmente, que vai lá e tudo isso é entregue para ela. Mas é entregue para ela e geralmente ela perde algum nível de liberdade. Em quase todas as histórias, quando você vai, tipo, absorver, você vai entender, você vai analisar, ela perde alguma coisa, seja, tipo, da Sarah J. Maas, que, tipo, a menina tá grávida e pode perder a vida por causa do filho, e o cara fala pra irmã, pra Nessa, tipo, não conta ninguém pode contar isso pra ela, galera, que ela corre risco de vida com essa gravidez e que ela pode morrer porque a cabeça do férico é diferente, pode abrir, enfim. Não pode contar pra ela. E aí, quando a Nessa conta, tipo, oh, meu Deus, é terrível, ela é antagonista e tal. Só que, assim, tem uma série de coisas, tem uma série de gradações, não dá pra falar tudo aqui, até porque, teoricamente, isso era uma saideira. Mas o que eu quero falar é que... Era só pra você dizer pra alguém assistir ou ler alguma coisa, amiga, mas... Eu trouxe toda essa parada, mas assim, assista o que você quiser, e assista de verdade o que você quiser, porque eu vejo, eu li Acotar, eu vi After, eu não vi 365 porque, enfim, no meio eu não consegui ver, eu acho que, enfim. Ai, não, mas, aquilo assim, perturbador nos primeiros 15 minutos.
Pois é, mas assim, a questão é, não é que você não deva ver, não é tipo que nem, tipo, não é que você não deva, tipo, sei lá, fazer o que você quiser com o seu corpo, fazer o que você quiser com a sua vida, mas tenha consciência do que isso traz, de que tudo que traz é um ganho secundário, porque o principal que é teu, que é a tua essência, que é a tua liberdade, você tá talvez vendendo para conseguir manter essa relação, sabe? Seja essa relação idealizada, né, dentro dos livros ou dos filmes, etc., seja na sua própria vida. Porque a gente fala assim, isso não tem consequências, eu não sei o que, não sei o que lá. Tipo, você pode ver e ler o que você quiser, só que essas coisas não são gratuitas. Tipo, elas permanecem em você. E quando você cria uma coisa assim, ela permanece no imaginário. Esse ganho secundário ainda está muito presente. Então, tipo, não é não ler Crepúsculo, não ler essas histórias, mas é pensar o que esse relacionamento traz para a mocinha, o que é muito óbvio, mas o que ele tira também da mocinha, que às vezes não é tão óbvio. E será que esse é o único caminho? Esse atalho maravilhoso de status, de poder, e dinheiro e whatever, ou imortalidade? Será que esse é o único caminho? Será que só assim ela vai conseguir poder? Eu não quero bater nas mulheres que fazem bater, eu odeio falar bater, mas enfim, eu não quero criticar as mulheres que fazem isso, porque eu entendo que você criticar mulheres não vai fazer o mundo menos mais forte, vai fazer um mundo mais machista. Teoricamente, você ainda está criticando mulheres. Eu só acho triste que esse é o único atalho que a gente viu, essa única forma de conseguir poder que a gente viu. Ou quando não é isso, é quando a mulher se torna super tóxica, super violenta, não sei o quê. E, tipo, será que a gente não vê nenhum caminho em que a mulher pode preservar a si mesma e ter o que ela quer, e ter poder, e ter carreira, e ter projeção e destaque? Enfim, é isso, mas aí se vocês quiserem nenhum poder, que seria uma resposta muito... Tipo, lê isso aqui, tá? Um beijo. Seria melhor. Maravilhosa. Isadora, qual é a sua saideira? Melhor saideira épica. Foi muito bom, cara. E essa vai ser ótima, porque a pessoa vai ver a chamada da saideira e aí, tipo, tem 20 minutos de live ainda. E a pessoa, como assim? Como é que aconteceu? Vai ser ótimo. Valeu a pena, foi muito bom. Eu gostei, amiga. A minha saideira é bem minha mesmo, porque eu não tinha, enfim, acho que eu não tive... Acho que foi interessante esse papo, eu também não tinha pensado, né? Como eu falei lá no início, eu acho que eu li algumas coisas de gótico na adolescente, acho que talvez eu veja, eu tenha visto, mas não estava tão atenta assim ao que era o quê. Então, não vi nas coisas, né? Foi muito bacana quando você falou do I Am Mother, porque para mim tá num amplo de ficção científica e tá tudo certo. Talvez olhando melhor agora, pensando, né, quando a gente falava aqui, na própria ficção científica eu encontre outros, né? Quando pensava, encontrei outras coisas que eu não tinha visto antes. Mas a minha saideira é minha porque é um dos meus filmes preferidos, porque ele é bonito. Desculpa, mas é quem eu sou. Tá disponível na Netflix, é o Drácula de Bram Stoker, que é dirigido pelo Coppola. Perdoem ele pelos erros dele, mas Drácula não é um deles. Drácula é sensacional. Ken Reeves está bonitinho, está ótimo. Tem a Winona também, que é maravilhosa. Tem a Winona Ryder, que também está ótima. Gary Oldman, beijo para ele. Entre outros, acho que até Anthony Hopkins está lá, agora eu já não lembro. De vez em quando eu boto esse filme para dormir. Tem tempo que eu não boto. Ou ele, ou Entrevista com o Vampiro. Mas Entrevista com o Vampiro eu durmo mais rápido, porque tem a narração. Enfim, aleatoriedade, eu tô em bala aqui. É isso, Drácula de Bram Stoker, um clássico gótico, uma adaptação bacana, talvez não tão fiel ao livro, mas que não é sobre isso. Muito bonito, e tem na Netflix. Sejam felizes. Olha, eu vou de vampiro também, eu vou de Buffy the Vampire Diaries, que eu já falei muito aqui, que é uma das minhas séries favoritas, apesar de ser do Johnny feminista. Só que não, perdoem. Esse não é dele. Perdoem o Widow, só que não. Mas eu nem ia dar esse Fica a Dica. Tá no Globoplay, eu acho que vai chegar na Amazon Prime em muito breve. E por que eu decidi? Porque nesse papo todo eu cheguei à conclusão de que tem uma coisa muito parecida nesse rolê do gótico e dessa coisa da mulher forte que a gente estava falando, que é a Buffy é a mulher forte que luta contra os vampirões. Tem esse momento, inclusive, da paixão do cara de 100 anos, que ele não é igual a todos os vampiros, porque ele tem uma alma e os cacete a quatro. Mas ela tá o tempo todo não querendo o poder dela e querendo se livrar dessa merda. Ela odeia não poder ser uma adolescente normal por conta da porra de ser a escolhida. Então, tipo assim, eu acho isso tão sensacional, assim, é uma coisa que... Verdade. E, inclusive, todo o arco dela tem... Tem aonde, Buffy, perdão, Titi? Globoplay, na Globoplay. Mas já tem? Já tem lá, tudo.
Não sei quanto tempo vai legal. ficar, mas eu sei que logo depois vai para a Amazon Prime. Então, assim, teremos Buffy aí por um tempo, entendeu? E é uma das séries... E, assim, fora isso, tem episódios... Tipo, cada episódio ela luta com um monstro, né? Às vezes vampiros, mas às vezes outros monstros. E aí, às vezes, tem, sei lá, tem um monstro do musical e aí vira um musical o episódio, todo mundo começa a cantar e dançar e não consegue parar de cantar e dançar, tipo aquele conto de fada, sabe? Mas você viu na adolescência? Eu vi na adolescência. É porque, assim, eu tenho um grande ritual de séries com minha mãe há muitos séculos. Então, assim, eu vi Charmed todo com ela quando eu era adolescente, vi Buffy com ela e ela sempre gostou dessas coisas meio... Eu tenho um porquê de eu ter a coleção da Witch, entendeu? Eu tenho uma mãe meio bruxona que sabe o poder de todos os chás. Então, é isso aí. E aí eu tomo cerveja e um tubo de refrigerante. Bem, então é isso, né, gente? Saideiras dadas. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada. Gente, eu tô amando, eu amei, sério. Nem senti que era, tipo, trabalho, assim. Quer dizer, não é. Mas é por isso que a gente faz, amiga. É por isso que a gente faz. A gente senta, fala, conversa um pouco, eventualmente alguém comenta com a gente fala mais um pouco, tipo, enfim, coisas sérias que a gente filma as bobagens sobre isso. Mano, sabe o que vocês podiam fazer totalmente? Vocês podiam, não sei, né? Se colocar partes no TikTok. Tipo assim, 30 segundos, amiga, que seja de você não mais, tá entendendo. Você não tá mais entendendo. memorável. A receita do pó. Tudo bem que... Ó, gente, tchau! Agora a gente vai conversar, tá? Peraí. Beijo! Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Interromper vídeo. É aqui que eu paro a gravação, aquela que nunca sabe. Stop não, recording. não é. Stop Cuidado, recording. cuidado. Pausar a gravação. Interromper gravação.